aquilo que são conhecidas raças potencialmente perigosas, o facto de haver uma designação própria para estas raças, de haver contextos legais próprios e obrigações legais próprias para um pequeno número de raças, o que é que acha sobre isso? Concorda, não concorda? Sinceramente, eu não concordo. Sinceramente, não concordo. Porque se formos a ver, por exemplo, por outros países, aqui da Europa, que estamos a falar mais aqui até da Europa, por exemplo, a Itália chegou a ter quase 100 raças. Chegou, agora tem menos, eu não sei quantas tem agora, tem menos. Tem bastante, eu julgo que tem bastante mais que Portugal. Portugal só tem 7 raças. Mas chegou a ter quase 100 raças. Inclusive o Serra da Estrela. O nosso Serra da Estrela. Isso eu acho que é muito... Alguém da Direção-Geral de Veterinária decidiu que eram aqueles. Foi, acho que, na minha opinião, foi um bocado pim-pam-pum. Isto para vos ser muito sincero. Porque, por exemplo, o Tosaíno, eu na minha vida, aqui em todo o mundo, só vi um, que foi aqui em Portugal, mas só vi um. Por isso não percebo como é que um cão pode dar tantos problemas para pôr numa lista. Alguns veterinários depois falam sobre a potência da mandíbula. Para mim também não tem lógica. Ou seja, dão a justificação da potência da mandíbula para escolherem aqueles cães. Para mim também não tem grande lógica. Porque, então, porque é que não põem o São Bernardo? Por exemplo. Certo. Ou porque é que não pomos outros cães, como mastim napolitano, ou como é que não pomos, sei lá, 1000 raças que podíamos pôr. Para mim, muito sinceramente, isto acaba por ser um pouco de racismo. Escolheu-se aquelas raças, escolheu aquelas raças. Depois também, se não estou enganado, fala-se de Pitbull. Sim. E o Pitbull nem sequer é considerado raça em Portugal. Por isso eu não sei como é que se pode classificar uma raça que não existe em Portugal. Então há uma série de incongruências que eu acho que, lá está, têm que ser revistas e repensadas. E depois também temos que pensar outra vez noutras coisas aqui. Fala-se que tem que usar trelas de 1 metro, certo? Então como é que vamos dar bem-estar a esses animais com trelas de 1 metro? Não se podem movimentar? Não fazem grande sentido. E depois todas as trapalhadas que estão no meio disto, dos testes que tem que se fazer aos tutores, que tem que se fazer aos cães, depois, mas se depois então e não passarem, como é que é? Fala sem ter que passar de dono, de tutor, do cão ter, pronto, este tutor não passou, e não passou no teste, então como é que vamos fazer? Vamos dar o cão a outra pessoa? Ou seja, está tudo muito complicado. E quem é essa pessoa? Temos que dar. É uma pessoa que também já tem certificação ou não tem certificação? Ou como é que não é? E depois os exames que estão a ser feitos. Eu posso treinar um cão e pode ser um cão fantástico e fazer até o pino. Pode fazer 1000 coisas ali dentro da prova. Não significa que a seguir não saia e não tente morder. Exato. Para mim, aquilo são provas em que eu treino aquela prova e está feito. Ou seja, não é muito real aquilo que se faz. E por isso é que eu acho que tem que ser revisto isto e tem que ser repensado. Na minha opinião, o que eu acho que se poderia fazer a este nível da parte de comportamento de uma forma genérica era juntar, se calhar, tentar falar com pessoas, as pessoas que estão mais formadas a este nível de comportamento, se calhar a nível de treinadores, mas isso tinha que haver uma parte de investigação, se calhar da Direção-Geral de Veterinária, aí não sei quem poderia ser, e se calhar falar com os médicos veterinários de comportamento também, que existem já alguns em Portugal, e que se calhar poderiam apoiar aqui um bocadinho nisto.
digo eu, e darem a sua opinião. Esta é a minha opinião sobre essa lista. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Aquilo que eu mais senti até hoje é o facto de ser obrigatório usar a SAIM, mas nunca usei. A minha cadela tem quase 5 anos e eu nunca usei um SAIM. E acho que se tivesse usado, ela neste momento poderia ter problemas que não tem. Eu nunca usei porque não quis, porque achei que não fazia sentido e iria condicionar todo o comportamento dela. E ela tem traços muito específicos de comportamento que com a SAIM seriam completamente condicionados. Na interação com outros cães, por exemplo, é uma interação normal, como se fossem duas pessoas a terem uma interação. Se imaginarmos duas pessoas a ter uma interação normal, não se conhecem, estão-se a conhecer naquele momento, uma delas está completamente amarrada, não se pode defender, e a outra, sem motivo aparente, dá-lhe um estalo, essa pessoa vai viver uma frustração enorme, porque sempre que estiver em sociedade está completamente amarrada, privada de se defender. No caso da minha cadela, acontece várias vezes cães com desvios comportamentais que reagem com ela de formas que não deveriam ser, por vários motivos. Ainda há dias atrás, um cão pequenino mordeu-lhe o focinho. Tem um problema na interação com cães e com crianças, pelo que a tutora me explicou, e na interação com a minha cadela, o cão estava estressado e por estar preso pela trela e não conseguir sair do ambiente que o estava a deixar desconfortável, reagiu, completamente normal. A questão aqui está, o cão pequenino morde o focinho à minha cadela. Se ela está da SAIM e não se pode defender, vai elevar o nível de frustração. Naquele momento, a minha cadela ladrou, normal, não reagiu com agressividade, ladrou-lhe para mostrar o ponto dela de calma, eu estou no meu espaço, tu não queres estar aqui, vais para o teu espaço. O cão afastou-se e ficou tudo bem. Aqui a minha questão é, se a minha cadela usasse a SAIM desde pequenina, com isto a acontecer-lhe... O problema do ASAIM, existem muitos problemas com o ASAIM. Primeiro temos que ver que a maior parte dos ASAIMs que existem aí no mercado não são assim tão seguros quanto isso. Segundo ponto, os ASAIMs, na sua maioria dos ASAIMs, eles não deixam o cão comunicar, porque os cães comunicam acima de tudo com o seu corpo, e se, por exemplo, lhes tapa esta parte, como é que eu sei o que é que o cão está-me a tentar dizer? Isto estamos a falar de cão para cão, por exemplo. Sim. Eu não vou conseguir entender, mesmo que seja daqueles mais abertos e que o cão minimamente se consiga exprimir, nunca é tão claro como se não tivesse. Não é? Porque conseguiria mostrar muito mais facilmente toda a sua parte emotiva, não é? Através da face, não é? Nós próprios também o fazemos, entre nós. Eu só estou mais zangado, mais triste ou mais contente, estou a expressar-me de uma certa forma. E o cão muito mais até do que nós, provavelmente, diria eu, não vai conseguir se exprimir para o outro. Não é? Então temos já aí um problema de comunicação entre de cão para cão ou até de cão para pessoa. Não é? Porque eu não vou conseguir, por exemplo, ver tão bem. Vamos pôr a hipótese do cão estar-me a mostrar os dentes. Se tiver um ASAIM é muito mais difícil de eu perceber que ele me está a mostrar os dentes. Com aqueles grades todos, ou que seja o que for, é muito mais difícil. Depois exatamente, não é normal no cão ele ter aquilo no corpo. Ok, podemos pensar assim, mas também não é normal ter uma coleira, ter um peitoral. Sim, é verdade. Podemos treinar, e eu acho que todos os cães devem treinar minimamente, a pelo menos aceitarem minimamente o ASAIM, até por vários motivos. Mais tarde tem que andar num transporte público, ou mais tarde tem que ir a um veterinário por causa de mexer em qualquer coisa. Eventualmente pode ser preciso, e é mais uma habilidade que pode ser útil mais tarde para o cão. Mas
Não é fácil, não é fácil. De facto, há alguns cães que transformam o seu comportamento devido a ter o Alzheimer. E de facto é complexo depois na comunicação com os outros. O Alzheimer, eu percebo que por um lado possa ser uma proteção de segurança para as pessoas, mas por outro lado os cães são assim, não é? Nós é que estamos a pôr os cães na nossa natureza, no nosso meio ambiente, e depois temos que os transformar. Lá está. Para mim também não é, obviamente, o ideal, nem acho que tenha lógica, mas é o que está, não é? Mas lá está, também não concordo, claro que não. Também existe, que não são Alzheimer, mas em Portugal são considerados Alzheimer, ou uma grande parte das pessoas é considerado um Alzheimer, que é aquelas fitas por aqui que dá normalmente para controlar a cabeça do cão mais facilmente. Sim. O cão consegue mexer a boca mais facilmente, mas lá está, se o cão quiser morder, consegue, mas consegue, mas a pessoa que está a segurar o cão consegue controlar melhor a cabeça do cão. E pronto, a nível do assignment mesmo isto, porque é um bocado injusto, de facto é. E ele não consegue se exprimir à vontade, não se consegue estar à vontade, o que é muito complicado. Eu imagino, lá está, em termos de calor, por exemplo, eles têm uma muito maior necessidade de terem a boca aberta, porque eles, a nível de refrigeração, vamos assim chamar, eles praticamente não suam, não é como nós, então eles precisam ter a boca aberta. Então mais chato é, obviamente, de ter aquilo ali para eles terem a boca aberta. Então há uma série daqui de coisas chatas para o cão quando usa Alzheimer. E por isso, também, se eu não concordo com a lista, também não concordo com isto, obviamente. E lá está, é mais uma das coisas. É mais uma das coisas. Agora que eu acho que teria que se pensar as coisas de uma forma muito diferente. Ou preferem que não haja aquela raça, ou então não façam isto. Não é? E para mim é por aí que deve acontecer. Certo. Uma curiosidade. Atualmente, qual é o tipo de treino que lhe é mais requisitado? Para mim já dá muito tempo e principalmente aqui no Porto, as pessoas conhecem mais pela parte de modificação de comportamento. Não é tanto o senta, deita e andar à trela, aquilo que normalmente se chama de obediência. Certo. Que eu não gosto muito até do próprio nome de obediência, porque eu acho que isso dá-nos para uma conversa longa. Eu não gosto muito do termo de obediência. Mas de habilidades básicas, vá. Mas as pessoas acima de tudo chamam-me por problemas que elas têm com os seus cães, de cães ou que são muito tímidos, ou cães que já tentaram morder, ou querem outros cães que querem pessoas, de cães muito ativos. Então é muito mais por aí que eu sou chamado. Okay. Essencialmente por esse tipo de trabalho. E eu adoro trabalhar problemas graves, adoro, acho que é um desafio fantástico, eu adoro fazer isso. Pensar e muito como é que eu posso pensar em dar a volta às coisas. Normalmente, se pensarmos num problema desses, vamos imaginar um cão adulto que por algum motivo nunca foi treinado. Vamos pensar num cão, por exemplo, com 3 anos, sem qualquer tipo de treino, como disse, de habilidades básicas, sem qualquer tipo de treino de socialização, mais fechado em casa, e os tutores, sem qualquer valorização sobre o treino canino ou sobre os treinadores, deparam-se com uma situação em que recebem um casal amigo em casa e o cão morde uma das pessoas. E há esse choque de realidades e essa pessoa contacta para treinar o cão.
qual seria o problema a identificar aqui e quanto tempo levaria a fazer uma correção? Tudo depende do historial que nós temos para trás. Eu recordo-me, por exemplo, um cão que era agressivo com todos os cães e nunca tinha tido treino. Um cão com 7 anos, que era bastante reativo a cães, nunca tinha tido contacto com cães, e nós conseguimos resolver. Recordo-me Agora, depende muito também de como é que o tutor também se dedica a isso. Se é um tutor que e tenta e vai trabalhando e vai seguindo as minhas indicações, as coisas vão evoluindo mais rápidas. Mas, acima de tudo, tem a ver com o historial que está para trás do cão. Se já passou por aquilo muitas vezes, ou se aquilo já é uma coisa muito recorrente, então provavelmente vai ser mais difícil. Se é uma coisa que foi só um início, um princípio, provavelmente é muito mais rápido. Mas está a falar de casos com amigos, mas eu tenho casos e já tive bastantes casos. Lembro-me, por exemplo, de um caso que era com era um casal e o cão mordia só no dono. Recordo-me, até me estou a recordar agora de dois assim mais de repente, que se conseguiram resolver bem. Recordo-me de um caso que agora estou a ver, e esse ainda estamos num processo a meio, em que eram os filhos que normalmente eram mordidos ou que o cão tenta morder. Nesse processo estamos a ter muito sucesso, já estamos há quase 5 meses sem haver nada, sem haver nenhum problema, o que estamos a evoluir bastante bem. Mas eu acho que ainda estamos num processo a meio, sinceramente acho. E claro que agora não estou a acompanhá-los tanto por causa disto tudo que está a acontecer neste momento, mas ainda vamos conversando bastante até ao telefone. E acho que as coisas estão a evoluir bastante bem. Eu fiquei muito contente da última vez que falamos, em que as coisas estão a correr super bem e que os miúdos já conseguem mexer bem no cão, etc. E o cão não está a reagir absolutamente nada. Lá está. E eu fico super contente com isso. É mesmo o nosso objetivo. Nem todas as histórias correm bem, é verdade. Há uma ou outra que corre menos bem, é verdade. Mas eu acho que ao longo destes anos eu tenho tido muito mais coisas boas do que más, felizmente. E é isso. Aqui só para as pessoas terem uma ideia, quem não conhecer nada de comportamento animal, nem de treino, só para as pessoas terem uma ideia específica, num caso desses, era de esperar uns meses de acompanhamento ou seria um acompanhamento para o resto da vida do animal? Há casos em que nós vamos sempre falando ao longo da vida, as coisas já estão mais ou menos controladas e nós vamos sempre minimamente falando. Outros que as coisas desaparecem por completamente e nunca mais aparecem. Acontece um bocadinho de tudo, mas há muitos clientes que eu depois já deixo de falar porque as coisas já ficaram bem, nunca mais me precisaram de ligar e passado muito tempo lá aos encontros e lá me dizem que as coisas correram bem e que nunca mais aconteceu aquilo. Outros que lá está tenho que ir acompanhando mais tempo. Neste caso, era um caso que eu estava a falar que já leva estes meses todos de trabalho. Eu disse-lhes em janeiro, recordo-me perfeitamente ali no início de janeiro, que eu disse-lhes que seguramente até para aí, eu queria que eles pensassem mesmo nisto, eu queria que mesmo que fosse antes, eu não quero que eles pensem que a coisa já terminou. Eu quero que eles pensem que as coisas ainda estão a meio e que temos que contar até setembro, seguramente, que as coisas ainda têm que estar a ser vistas. Eu quis dar um período longo porque as coisas também já estavam, as histórias também já estavam grave. E por isso eu quis dar um período longo e quis não dar falsas expectativas nesse caso. E eu preferia que desse a mais do que a menos.
Se acabar em junho ou em maio, ótimo. Mas eu queria que as coisas, eles não tivessem tantas expectativas e pensassem que daqui ali a 10 dias ou 15 dias a coisa estava resolvida. Mas eu julgo que nesse caso, acho que pelas coisas que estamos a ver, acho que podemos começar a pensar, mal isto agora eu consiga estar com eles outra vez, eu acho que podemos pensar num próximo passo. Mas para já estamos um bocado em intervalo e não estamos a conseguir evoluir muito mais por causa disto, porque não consigo estar com o cão, não consigo estar com eles fisicamente. Mas por isso se calhar vai atrasar um pouco. Mas há casos que eu acompanho durante alguns meses e às vezes até durante mais a vida, em que nós vamos falando pontualmente. Recordo-me de um caso em Coimbra em que eu pontualmente ainda vou falando sobre o caso, isto já tem alguns anos, que é um caso mais chato, mas é isso, há um bocado de tudo. Há um bocado de tudo. Agora gostava de falar consigo sobre um aspecto de treino animal que é quase um mito na sociedade, que é o treino de gatos. Quando se fala com alguém sobre um gato e associa-se o gato a um treino, é quase como um mito na sociedade. Há pouco falou sobre treinar galinhas, por isso se treinamos galinhas, por que não treinar os gatos? O que é que poderia dizer a uma pessoa que tem um gato? O que é que seriam os aspectos de treino de um gato? Ou seja, vamos pensar por aqui. Atualmente, nós sabemos que praticamente todas as espécies são treinadas. Se não dizemos mesmo todas. Se calhar há umas espécies que não temos tanto sucesso, mas a história tem-nos mostrado que conseguimos coisas incríveis com espécies que nós julgávamos não ser possíveis. Hoje em dia há, por exemplo, treinos de borboletas. Por exemplo, há treinos de peixes. Eu já vi trabalhos fantásticos com peixes, por exemplo. Mas recordo-me de um treino que foi feito com 10.000 borboletas, feito por um professor meu em Londres, em que pôs as borboletas do ponto A ao ponto B. Ou seja, eu treinei já galinhas, já treinei chinchilas, já treinei tartarugas. Uma tartaruga que eu ensinei-lhe a escolher cores, por exemplo. Ou uma tartaruga que eu ensinei a ela poder dar sangue. Ser voluntária para podermos nós recolhermos o sangue. Eu estou aqui a pôr a mão no pescoço, porque no caso dela era aqui na zona do pescoço. Como eu tive a possibilidade de trabalhar com belugas, e atenção, eu queria dizer isto, eu tive a oportunidade de trabalhar com essas espécies, mas eu quis fazê-lo de uma forma para aprender e para ter mais conhecimento sobre. Não quero fazer disso vida, tive que fazer. Eu tento pensar sempre no caso que me ponha e pensar se aquilo para mim eticamente faz sentido. Ok? E eu quero esclarecer bem isso, porque eu penso sempre caso a caso se aquilo é ético e se é correto para o animal. Certo. E isso para mim é importante. Quanto aos gatos, eu posso vos dizer que eu tenho alguns clientes com gatos. E tenho tido bastantes bons resultados. Normalmente as pessoas têm-me chamado quase sempre o mesmo problema com os gatos, quase sempre o mesmo problema, que é de gatos com cães ou de cães com gatos. Mas um gato treina-se e podem fazer 1001 truques. Pode-se fazer 1001 coisa com eles. Sentar, vir à chamada, dar a pata, nós treinamos para eles até cortarem as unhas, para 1000 coisas que podemos ensinar a um gato. Isso é uma ideia muito errada. Eu também trabalhei no Canil do Porto, onde nós trabalhávamos com gatos diariamente, sem problema nenhum. Recordo-me também de um gato que não foi trabalhado por mim, mas foi trabalhado pela minha mulher, também é treinadora,
e fez um trabalho fantástico aquele gato, em que tinha problemas, as pessoas, os tratadores lá do canil, quando abriam a porta, o gato, se não me recordo, era isso, o gato tinha tendência a atacá-los, e conseguiu-se treinar a que o gato ficasse lá quieto enquanto o tratador mexia nas coisas. Ou seja, consegue-se fazer coisas fantásticas com eles, tal e qual como nos cães. Eu até diria que um treinador principiante, se calhar um gato até é bastante mais fácil de começar a ensinar, porque trabalha Certo. muito mais devagar que o cão, come muito mais devagar, então dá tempo para um treinador principiante de pensar naquilo que vai fazer a seguir e pensar como é que vai fazer e modificar a estrutura das coisas, etc. Um cão é muito rápido e às vezes não dá tempo para o próprio treinador. Ai, e agora o que é que eu faço a seguir? Não é? Aí o gato é muito mais lento e tudo, e que de certa forma até pode ser mais fácil. Certo. Então isso é mesmo um mito. Mesmo o treino de cavalos, que muita gente trabalha com as correntes todas, etc. E puxa e obriga o animal a fazer as coisas, sempre, entre aspas, a magoá-lo. Não necessita disso para nada. É uma questão de sabermos construir os comportamentos, e consegue-se dar a volta. São mitos que existem nos treinos. Lá está, com galinhas já fiz um bocadinho de tudo, desde pistas de agility, desde escolherem cores, desde escolherem formas geométricas, desde fazerem as coisas quando eu pedia, desde pegar, recordo-me de uma que eu coloquei a transportar um peluche de um ponto A ao ponto B. Por isso consegue-se fazer muita coisa. É isso.